Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou ler, talvez ali, em Romanos 8. E a gente vai estar lendo o texto na íntegra. No caso, eu vou ler e os irmãos podem acompanhar silenciosamente. É melhor. O texto de Romanos 8. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Somente até esse ponto. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos auxilie a entendê-la, nos ajude a aplicar em nosso coração e que essa palavra se torne vida em nós. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta onde a finalidade desse apóstolo é a evangelização do mundo, a evangelização dos gentios. Vocês sabem que o coração de Paulo era um coração de um evangelista, de alguém que
tinha o forte desejo de que todas as pessoas possíveis e imagináveis pudessem ouvir a mensagem e muitos, dentre todas as nações, serem salvos. Na ideia de ser enviado para a Espanha para evangelizar ali naquele país, naquele lugar, ele faz essa carta e envia aos crentes de Roma, para que aquela igreja, aqueles líderes, aqueles irmãos entendessem a preciosidade da evangelização. Então, o apóstolo Paulo, para mostrar a importância dessa proclamação do evangelho, ele se comunica com essa igreja, colocando grandes verdades sobre os seres humanos. Por exemplo, ele começa falando sobre a depravação do ser humano, a pecaminosidade do ser humano como um todo. Depois, ele especifica falando sobre a perdição dos judeus, daqueles que eram tidos como o povo de Deus, mas que de fato estavam perdidos e estavam sendo condenados, porque não creram em Cristo Jesus. Ele vai mais adiante e começa a falar da perdição dos gentios, de como as nações ao redor do mundo estavam de fato perdidas. O apóstolo Paulo, ele explica o tamanho dessa perdição, a seriedade dessa perdição para a vida daquelas pessoas, mas também no coração de Deus. Como é que Deus olha para aqueles que vivem como seus inimigos. Depois disso, o apóstolo Paulo, ele começa a enfatizar e mostrar como judeus e gentios podem ser salvos. E ele começa a falar sobre a cruz de Cristo, sobre a justificação pela fé e não pelas obras, e ensinando sobre essa salvação que o ser humano alcança o ser humano, na verdade, e que não é pelos seus esforços, por uma tentativa humana de confeccionar uma salvação para si mesmo, que é aquilo que tanto os gentios como os judeus fazem. Uns religiosamente tentam salvar a si mesmos, outros criam suas próprias religiões, que muitas vezes não são religiões de templo, mas onde o Deus é o seu próprio ventre, onde eles mesmos, buscando os seus próprios prazeres, são os seus próprios deuses. Eles querem salvar a si mesmos. O apóstolo Paulo diz que a salvação só pode ser alcançada através de Cristo Jesus, e que ela é pela graça, e que basta você ter a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, que você será salvo. O apóstolo também vai falar que quando nós conhecemos a Cristo Jesus, essa salvação, nós muitas vezes temos uma crise que é relacionada à presença do pecado em nós. Eu já fui salvo por Cristo, mas o pecado, ele ainda opera dentro de mim, mas ele não mais me domina. Mas existe uma crise na nossa vida em relação a isso. E aí, pertinho já aqui do texto que a gente leu, no versículo 7, ele coloca a imagem de um homem que está passando por essa crise. Alguns teólogos vão dizer que esse homem era alguém que ainda não conhecia Deus. Outros vão dizer, não, isso é a guerra espiritual de todo crente, quando esse homem diz, miserável homem que sou, porque às vezes aquilo que eu quero eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero eu termino fazendo. E no final desse capítulo 7, o apóstolo Paulo vai mostrar que esse homem, ele encontra a Cristo Jesus como sendo aquele que faz esse homem ser vencedor sobre essa crise. Através da graça de Cristo, através da união com Cristo, ele pode vencer a sua natureza pecaminosa. Então, quando a gente chega no capítulo 8, o apóstolo Paulo, baseado em todo esse apanhado aí de informações sobre a salvação, ele decide compartilhar com a igreja como foi valorosa essa salvação. Benefícios dessa salvação que havia alcançado a igreja de Roma e que poderia alcançar a vida dos gentios e que nos alcançou hoje aqui. E de forma muito especial, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, com a salvação que vocês receberam o Espírito Santo de Deus. E ele decide falar sobre algumas atuações do Espírito Santo de Deus na vida
da igreja. E aqui eu faço uma pausa para pensar no momento em que a gente está vivendo, né? A gente vem de um ano que se passou e a gente olha para um ano que vai surgir e que a gente tem expectativas sobre o ano de 2019. E duas palavras vêm assim ao meu coração em relação ao ano que passou e em relação ao ano que está por vir. Uma é gratidão, olhar para tudo que Deus fez no ano que se passou, e a outra palavra é ansiedade. Porque quando nós olhamos muitas vezes para o futuro, não estou dizendo que está correto, viu? Mas são palavras que de fato acompanham a gente em finais de ano. A gente olha para o ano que está por vir e a gente fica ansioso, pensando, como é que vai ser esse ano? Será que as coisas vão dar certo esse ano? Será que eu vou sofrer muito esse ano? Será que vai ser um ano de muita alegria, de muitas vitórias na minha vida? Como é que vai ser esse ano que está por vir? O ano que se passou, gratidão. O ano que está por vir, nós terminamos ficando um pouco ansiosos. Então, qual é a proposta aqui nessa manhã? Eu queria falar dentro do texto, eu não vou conseguir expor versículos, todos os versículos aqui do texto, mas eu queria que a gente pensasse em fatos que já acontecem na nossa vida, em bênçãos que nós já desfrutamos, em vitórias que nós já temos, independente do ano que se passou, independente do ano que virá, aquilo que aconteceu ou aquilo que acontecerá. Nós já desfrutamos de coisas muito especiais na nossa vida e que talvez o nosso movimento diante do ano que passou ou diante do ano que está por vir é nos basearmos nessas preciosidades que estão aqui escritas em Romanos 8 e para podermos olhar ou passar por cada situação, por exemplo, desse ano que está por vir, de forma forte, fortalecidos, firmados nessas verdades. A primeira coisa, a primeira verdade sobre o Espírito Santo que o apóstolo Paulo declara aqui nesse texto, está no versículo 1 e o versículo 2, é que o Espírito Santo, ele aplica a obra de Cristo na vida do crente. O texto fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Independente do que se passou no ano passado e do que se passará no ano que está por vir, você foi alvo de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Lembre de um momento difícil que você passou aí no ano passado. Enquanto você passava por isso, o Espírito Santo havia aplicado no seu coração a obra da salvação. Pense em algo que você pode passar no ano que vem. O Espírito Santo, da mesma forma, terá aplicado a obra da salvação na sua vida. Isso não mudará. As circunstâncias podem mudar, podem ser totalmente adversas, mas o Espírito Santo, que é aquele que aplica a salvação em nós, ele não vai desfazer essa obra, porque essa obra, ela não se desfaz. O Pai, ele é aquele que planejou a sua salvação. O Filho foi aquele que executou a sua salvação. Mas se não houvesse a ação do Espírito Santo, Jesus poderia até ter morrido na cruz. Mas se o Espírito Santo não fosse no seu íntimo, não atingisse poderosamente a sua vida, você não seria salvo. A salvação não acontece apenas com uma pessoa da Trindade ou com duas pessoas da Trindade. Ela acontece com a Trindade inteira. E o Espírito Santo, nós podemos ser gratos a Deus, porque o Espírito Santo, ele aplicou a salvação em nós, independente das circunstâncias que nós passamos. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo ao crente. A segunda coisa, o Espírito Santo nos inclina a agradar a Deus. Versículos 5 a 8 diz assim: porque os que se inclinam para a carne
cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Outra bênção do Espírito Santo que operou em sua vida nesse ano que se passou, foi que o tempo inteiro ele estava agindo dentro de você, fazendo você ser alguém inclinado às coisas de Deus. Aí você pode dizer, mas Gustavo, em alguns momentos eu me senti inclinado para o pecado, na verdade. Isso pode ter acontecido, porque como falamos aqui no início, nós temos a presença do pecado em nós. Mas se de fato nós nascemos de novo, se de fato nós somos regenerados, até no momento em que passamos por tentações, o Espírito Santo ainda assim está trabalhando dentro do nosso coração. O Espírito Santo estava ali te mostrando e dizendo, olha, o caminho não é esse, o caminho na verdade é esse. O Espírito Santo ele não cessa a sua obra dentro de nós, ele muda o nosso coração, ele muda os nossos afetos, ele começa a trabalhar naquilo que a gente pensa que é impossível um dia a gente ser trabalhado. O Espírito Santo estava fazendo isso. Ele é essa presença que nos transforma de dentro para fora. Na hora que você estava passando por tentações nesse ano, o Espírito Santo não te abandonou. Ele estava cuidando de você, ele estava mostrando as coisas do reino de Deus. É verdade que muitas vezes nós endurecemos o nosso coração na nossa responsabilidade humana, que muitas vezes nós nos metemos voluntariamente, e não por escravidão, se somos regenerados, mas voluntariamente nós nos metemos em caminhos que nos fazem ficar dormentes quanto a essa ação do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo estava inclinando você e o seu coração para as coisas de Deus. E a consequência disso, o pendor disso, dessa ação do Espírito Santo de Deus em nós, é a vida. Quando o Espírito Santo nos inclina para as coisas dele, nós devemos atender logo, porque no final desse caminho, ou durante o próprio caminho, o que o Espírito Santo quer para as nossas vidas é que a gente viva uma vida abundante. É que a nossa vida também, no final dela, termine nos céus, termine na glória, termine na presença de Cristo. O pendor dessa inclinação do Espírito Santo dentro de nós é a vida em Cristo Jesus, é a vida eterna, é a alegria do nosso coração. Mas o pendor da natureza pecaminosa, ou a vida daqueles que ainda não conhecem a Deus, que são totalmente entregues à carne, o final desse caminho, segundo o texto, é a morte. Graças a Deus que nos deu o seu Espírito Santo durante esse ano que se passou, porque ele nos deu a mão para caminharmos com ele um caminho de vida, e ele inclinou o nosso coração para sermos de fato servos de Cristo. O Espírito Santo nos inclina a agradar a Deus. O Espírito Santo, em terceiro lugar, ele habita todo verdadeiro cristão. Veja que privilégio, a gente se acostuma com esse termo, com essa expressão, ou com essa verdade. Veja o que diz o versículo 9 e 11, quando o apóstolo Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando, no versículo 9, o apóstolo diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo, logo, a palavra para a igreja, para aqueles que nasceram de novo, é que
se nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós, a primeira implicação é que nós de fato somos de Cristo. É como se o Espírito Santo em nós fosse o selo, aquilo que é tatuado em nós, que mostra a quem nós pertencemos. Quando nós recebemos a habitação do próprio Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo, essa é a grande preciosidade. Tenta imaginar aí um benefício maior do que esse. Nem o céu é melhor do que a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Depois você pensa direitinho nessa frase. Deus é o melhor. Deus é o maior. Deus é aquele que tem a primazia, aquele que nada que Deus possa ter criado é maior do que Ele mesmo. E os céus são criação de Deus. E Deus é maior do que os céus. E Ele veio habitar dentro da gente. E por isso nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. E porque pertencemos a Deus, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Quando você tem alguma coisa que você gosta muito, você comprou um carro, né? E aí, chega no final de semana, se você mora num lugar que dá para lavar o carro, você vai lá, você lava o seu carro e deixa ele todo cheirosinho, todo... porque você gosta daquilo. Se você tem um violão, tá? A moda agora é comprar violão. Falei isso porque eu comprei um. Aí... porque teve outra pessoa aqui que comprou também. Enfim. E aí eu cheguei, eu lavei, fui lá para baixo, lavei a capa dele, estava suja. Eu vou passar um pano, vou deixar ele todo brilhosinho, porque eu gosto daquele violão, já gostei dele de primeira, sabe? E agora imagine o zelo que Deus tem pela sua vida, porque você é dele. E você não é um instrumento, você não é um carro, não. Você foi conectado ao Filho dele, a Cristo Jesus. E Ele te ama. Então, durante esse ano que se passou, o Espírito Santo, Ele habitou e Ele continuará habitando em você e mostrando que você é de Deus, você não é de si mesmo. E Deus está cuidando da sua vida. Essa habitação do Espírito Santo também, ela implica numa maneira diferente da gente ver o nosso corpo. Geralmente, a gente pensa no nosso corpo como algo pecaminoso. Isso é um pensamento gnóstico, que ensinava que o espírito era bom e o corpo ele era mau. Mas quando nós recebemos a habitação do Espírito Santo em nós, duas promessas elas são reais. Uma é que o nosso corpo será ressuscitado para entrarmos nos céus. Nós receberemos um novo corpo. Mas aqui, hoje, aqui na terra, o Espírito Santo, por habitar em nós, ele nos faz também agradarmos a Deus, servirmos a Deus no nosso corpo. Com esse corpo que você tem hoje, você pode consagrá-lo ao serviço do Senhor. Essa é outra implicação da habitação do Espírito Santo em Deus em nós. Em quarto lugar, eu prometo ser rápido aqui, o Espírito Santo guia o cristão como filho de Deus. Versículos 14 e 15. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. No momento em que nós fomos regenerados por Deus, que nós passamos da morte para a vida, um ministério maravilhoso do Espírito Santo começou a ser operado dentro de nós. Ele começou a nos guiar. Nós não somos mais pessoas perdidas. Nós não somos mais pessoas que não sabem para onde estão indo, que não sabem o seu rumo. Nós já sabemos por que nós existimos. Qual é a finalidade da nossa vida? E a principal finalidade, segundo a obra do Espírito Santo de Deus em nós,
é que a gente viva como filho. É que a nossa vida seja uma vida que seja a cara do nosso Pai. Você entende? Que todo o nosso viver, a exemplo do próprio Cristo, que quando ele veio ao mundo, ele diz, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui no mundo para outra coisa. Eu não estou aqui nem para fazer a minha própria vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E Cristo é modelo para nós. Cristo também era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem habitar na gente, ele nos guia. E ele nos guia a uma vida de filhos. Uma vida de pessoas que têm características do próprio Deus. Que a imagem e semelhança de Deus vai ficando cada vez mais forte, sendo restaurada na vida da gente. O Espírito Santo, ele fez isso desde o dia da sua conversão. E ele continuará fazendo isso no ano de 2019. Independente do que aconteça comigo ou com você. O Espírito Santo clamará dentro de você, dizendo, você não é filho de fulano, de cicrano, como diz aí as expressões, meu filho rico, quando eu digo isso. Fulano, cicrano. Independente. O Espírito Santo ele vai gritar mais alto do que qualquer outra referência. Ele vai dizer, você é de Deus. Você está na família e na família de Deus. O Espírito Santo nos guiará o cristão como filho de Deus. Em quinto lugar, o Espírito Santo, ele testifica da nossa salvação e herança em Cristo Jesus. Versículo 16 e 17, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Muitas vezes, nós, depois mesmo de conhecermos a Jesus e de sermos regenerados, nós passamos por momentos que nos sacodem, né? Momentos que nos abalam. Principalmente se nós cometemos algum pecado. E depois daquele pecado vem um pensamento dentro da gente. E talvez isso tenha acontecido com você durante esse ano. E o pensamento é, será que eu sou crente? Será que de fato Jesus fez uma obra na minha vida? Porque eu não admito ter feito isso. Eu não admito ter passado por essa situação aqui. E a nossa certeza de salvação, ela parece que, por um momento, ela fica abalada. E há duas formas onde a gente geralmente verifica a nossa certeza de salvação. A primeira são fatores externos. É quando a gente olha a vida de um cristão na Bíblia e a gente começa a comparar com a nossa vida. E a gente diz assim, comparando a vida de um cristão e a minha vida, aí tem pessoas que vão dizer, eu acho que eu não sou crente. Outros vão dizer, eu sou crente mesmo. É uma forma de avaliarmos os frutos que nós estamos dando na nossa vida. Contudo, o testificar do Espírito Santo dentro do nosso coração, ele é algo mais certeiro. Ele é algo que não deixa dúvida. Essa é uma atuação que independe da nossa forma de analisar. Porque se eu sou um bom avaliador, eu posso avaliar bem se eu sou crente ou não. Mas se eu for alguém que avalia de forma errada, eu posso me julgar de forma equivocada. Tanto para dizer, olha, eu sou um cristão maravilhoso. Ou para dizer, eu não sou um bom cristão. Na verdade, eu não sou nem crente. Por uma avaliação simplesmente humana que a gente pode fazer. Eu não estou aqui desestimulando que você avalie os seus frutos, não é isso. O que fica claro no texto aqui é que a nossa avaliação humana, ela pode falhar, mas o testemunho interno do Espírito Santo dentro de nós, esse testemunho não falha. O Espírito Santo de Deus esteve testificando no seu coração que você era de Deus. Durante toda a sua jornada,
como cristão. Se o Espírito Santo não estivesse fazendo isso, a sua vida seria uma montanha russa. Você não teria intrepidez para fazer nada como crente. Você não seria levado, por exemplo, a evangelizar pessoas. Você não se colocaria em situações de risco pelo evangelho. Há quem diga que alguém que entende o testemunho interno do Espírito Santo acerca da sua salvação é alguém corajoso, é alguém que se torna destemido, é alguém que se torna nas mãos de Deus um instrumento muito ousado para que o evangelho seja conhecido no mundo, porque essa pessoa tem certeza da sua salvação e as consequências da certeza da salvação, elas são muitas. Então o Espírito Santo, ele testifica da nossa salvação e da herança dos céus em Cristo Jesus sendo dada às nossas vidas. Então, descendo agora aí já no final da ladeira dessas bênçãos que independem do ano que se passou ou do ano que virá, essas bênçãos que estão no ministério do Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo nos conforta em meio aos sofrimentos presentes. Versículos 18, 22 e 23, que diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não tem como negar. Os seres humanos sofrem. Nós sofremos. A criação geme. Não é apenas o ser humano que geme, mas toda a criação, ela sofre por conta da maldição do pecado que entrou no mundo. Você deve ter sofrido coisas no ano passado. Você pode, nesse momento, estar passando aqui por um momento de aflição, por um momento de dor. Pode ser até que um momento de medo ou de desespero. Mas existe uma boa notícia. O Espírito Santo nos conforta, nos fortalece em meio a esses sofrimentos. E a palavra para a gente entender esse consolo aqui está quando o apóstolo Paulo diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos. Aquele que é crente, aquele que foi regenerado por Deus, aquele que já recebeu o Espírito Santo de Deus, ele também sofre todos os males que qualquer cidadão do mundo sofre. Porém, nós temos as primícias do Espírito. E essa expressão, primícias do Espírito, mostra que é como se o Espírito Santo fosse aquele que nos mostra o que será os céus, o que será a vida quando nós não tivermos mais a presença do pecado na gente, quando nós não estivermos mais no mundo que ainda padece com a maldição do pecado, quando nós estivermos na glória, com os nossos corpos ressuscitados, transformados diante de Deus. A prova que o céu é verdade é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é essa primícia do céu que já foi dado para a gente. O céu já habita. Nós já desfrutamos características do céu, gozos do céu, agora. Mas isso é em meio a sofrimentos. Qual é a diferença para o mundo? É que o mundo não tem isso. A diferença é que aquele que não foi regenerado, aquele que não olhou para o Evangelho de Cristo como sendo a única verdadeira religião, para que a gente se religue de fato a Deus pela graça e não pelas obras, aquele que não experimentou isso, não tem os céus dentro do coração em meio aos sofrimentos. Alguém falou que estava num cemitério e passava andando com aquele cortejo de um jovem da igreja que havia falecido, mas estava todo mundo sereno, todo mundo confortado,
enquanto aquela cerimônia ali, fúnebre, estava acontecendo. E aí eles encontram um outro cortejo passando, mas um cortejo de desespero, de pessoas que não sabiam o que fazer devido à perda que eles haviam tido. É bem assim o que acontece, ou a diferença do cristão que tem as primícias do Espírito Santo, que acredita que o céu prometido, ele é real, porque o Espírito Santo já habita em mim, então é consolado em meio aos sofrimentos. Não é que a dor não dói, não é que o sofrimento deixa de ser sofrimento, é que o consolo é tão formidável, é tão fantástico, é tão poderoso, que essas pessoas conseguem passar por essas situações por causa do Espírito Santo que está nelas. E aqueles que não têm o Espírito Santo, talvez esse seja também um dos questionamentos aqui do apóstolo Paulo. Olha, existem muitos gentios espalhados no mundo, ou na Espanha, que é o lugar que ele queria ir, que não tem esse consolo na hora da angústia. Por favor, me enviem, porque eu quero evangelizar, e eu quero que muitos ali sejam salvos e recebam o Espírito de Deus. Nós somos consolados em meio aos sofrimentos. Queridos, eu agora vou encurtar pela questão do tempo, mas a gente poderia pensar na intercessão do Espírito Santo de Deus, nos versículos 26 e 27, que mostra que no momento em que a gente exerce a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração, a nossa devoção, nós somos muito falhos nisso. Nós fazemos isso muitas vezes de uma forma muito carnal. Por exemplo, na hora da oração nós colocamos pedidos, ou a forma dos nossos pedidos não são adequadas diante da santidade de Deus. Então o Espírito Santo, ele pega, como quem pega uma água suja e coloca dentro de um filtro. E essa água depois sai limpa, depois que passa pelos filtros. O Espírito Santo, ele filtra as nossas orações. O Espírito Santo, ele filtra muitas vezes as nossas expressões de culto, as nossas expressões de devoção. O Espírito Santo, durante todo esse ano que se passou aqui na igreja, ele esteve olhando para todas as orações feitas nos cultos, todos os louvores que foram cantados aqui, e ele esteve filtrando toda essa história para que chegasse diante de Deus de forma agradável a ele. E por isso ele respondeu. Não foi pela a oração bonita que foi feita aqui, não foi pelos louvores bem escolhidos que foram realizados aqui, mas foi porque o Espírito Santo filtrou toda a nossa espiritualidade, e por isso ela foi agradável a Deus. Como implicação de toda essa obra do Espírito Santo na nossa vida, em todos os tempos, e daquilo que o apóstolo Paulo foi mencionando ao passar dos versículos aqui de Romanos 8, nós chegamos a uma conclusão, a uma implicação óbvia dessa obra de salvação da Trindade que foi colocada em nós. E a palavra que me veio enquanto eu meditava nesse texto é segurança em Deus. Nós podemos viver uma vida de segurança em Deus por todas essas ações do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós não precisamos temer. O Espírito Santo, ele está sempre apontando para a obra de Cristo e dizendo: olha, tudo já foi realizado, tudo foi feito, tetelestai, né? Como diziam lá no seminário, tudo está consumado. O Espírito Santo agora ele vai fortalecer a noção de que tudo já está resolvido em nossa vida. Tudo já estava resolvido no ano 2018, mas nós decidimos ficar ansiosos. E aí a gente tem a oportunidade agora de olhar para 2019 e dizer: está resolvido do mesmo jeito. Por que eu vou andar ansioso? Por que eu vou andar aperreado? Se tudo já foi consumado. Que diremos, pois, versículo 31, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por
todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pense no maior inimigo da sua vida. Agora pense em Deus. Deus é maior do que ele? Com certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine a maior acusação que possam fazer ao seu respeito. Será que existe alguma acusação que a justificação de Cristo na cruz não alcance? Será que nós podemos ser acusados de alguma coisa se Cristo já levou sobre si a nossa condenação? Nada mais pode nos acusar para nos condenar, porque Cristo já pagou, já nos justificou. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Deus. A maior dificuldade, e isso eu falo com muito respeito, com muito temor, porque não é bom banalizar os sofrimentos que as pessoas passam. Mas a Bíblia nos ensina que o maior dos sofrimentos que nós possamos passar, a maior das provações que nós possamos passar, não vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Espírito Santo, ele clama isso dentro da gente. Por isso nós somos mais do que vencedores, passando por qualquer situação, sendo tentados por qualquer criatura, seja uma criatura humana, seja uma criatura animal, seja uma criatura celestial, um anjo, demônios. Nada disso é maior do que a obra de amor da cruz de Cristo, essa obra que não se desfaz. Bem, aqui eu termino. Eu oro para que na minha vida e na sua vida nós possamos encarar o ano que aponta, que está por vir, onde Deus nos estende, desenrola esse ano para que a gente caminhe sobre ele. Eu espero que porque eu preciso demais disso, e eu espero que toda a igreja de Deus caminhe em segurança na obra que a Trindade já realizou por nossas vidas, porque essa obra não vai variar. As situações que você vai passar podem variar, mas essa obra será firme para todo e todo sempre. Amém? Amém.